por que que eu ando com mais de uma dentro do carro? É, Se eu não, isso aí, precisar, mano. se eu Pô, muito precisar, show. elas puxam a parada ali e vai pra cima também. Elas têm que saber se defender sozinha. Cada uma delas anda com uma na bolsa. Se uma hora der BO, ela passa o contato do advogado e fala: meu marido é empresário, se vira com ele lá. Compra outra e já é. É isso aí, mano. Esse é o poder da, Parabéns, pô. esse, Achei esse é muito o massa. poder, esse é o poder da liberdade, tá ligado? Essa é a real liberdade. Isso aí. Esse- Pô, muito show. Valeu. Então, bom dia, mano. Tamo junto, valeu, nós. Ai, ai. Ah. Esperar mais 3 minutos, não tem tempo mais de tolerância. 5 horas em ponto eu começo a instrução e marcha. Microfone aberto aí, Guilherme. Tá resfriado aí, filho? Fecha a porra do microfone. Ah, galera, não. Quando eu falei que tinha que acertar lá no meu story especificamente, não era a compra de um armamento. Tava óbvio, né? Eu tava no stand de tiro. Vocês acham que eu ia ter comprado o quê lá? 1 quilo de carne moída? Claro que não, né? A resposta certa era acertar qual o equipamento em si que eu tinha adquirido. Ninguém acertou. Ah, não, se você acertou exatamente qual foi o armamento adquirido, você manda o print lá para mim da tua resposta que eu te faço o pagamento do Pix. Beleza? Tem que acertar o armamento e o modelo, a marca ali, o modelo, né, e o calibre. Por isso que eu falei, tem que acertar exatamente. Porque falar que é uma pistola, falar que é uma arma, isso daí era meio óbvio, né, vindo de mim ainda, no estúdio no stand de tiro. Então, para ganhar R$ 100 no Pix assim, não é só, né? Então, aí vocês estão querendo o quê? Mamar na teta da vaca? Mamar na teta do boi ninguém quer, né? Então vamos lá, 15 segundos. Aula de hoje, vamos esperar dar exatamente o tempo para ninguém ficar prejudicado aí, vai que o cara entra nos últimos 10 segundos, né? A Cassandra foi dar um tiro com a calibre 12, primeira vez que ela teve coragem de enfrentar uma calibre 12. Calibre 12 é gostosa de atirar, mano, mas a primeira vez que você atira, você se assusta. Mas bora lá, 5 horas em ponto. A aula de hoje é uma aula de dúvidas para sintetizar a semana. Então, as dúvidas a qual eu vou permitir resposta, quer dizer, eu vou executar as respostas, serão dúvidas referentes a, prestem atenção, candles de take profit stop loss, candles de notícia, candles de negação, vírgula, força foi essa semana, não? Cadê a galera de suporte aí para me ajudar? Qual que foi a semana? Acabei esquecendo aí. 3 Opa, para 1. bom dia, bom dia. Bom dia. Qual que foi a Exatamente. semana? Qual foi a Negação barra semana aí? força, fluxo de continuidade, limitação em Negação, 3, limitação candle de 3, notícia, candle de take profit notícia, stop loss, take profit stop loss, 3 para pullback 1 de primeira vela. probabilístico, 3 para Isso, 3 para 1 1. Cara, foi price action. 6 padrões, cara. Perfeito. Então vamos lá. Então, a aula de hoje é para que vocês tirem todas as dúvidas a qual vocês acham que tem. E na aula de hoje não tem pergunta idiota, porque a maioria vai ser idiota. Então,
não tem. Hoje vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta relacionada, desde a que você acha mais besta até que você acha mais inteligente. Vou responder todas, beleza? Se não houver dúvidas, a gente vai ficar aqui até 5h40 da manhã se olhando, beleza? Então, a aula já é para dar uma reforçada frente àquilo que vocês estão com dificuldades. Então, levantem as mãozinhas e disparem a metralhadora aí. Kleber Saluceste, pergunta, irmão, primeiro do dia. Bom dia, Felipão. Deixa eu te Bom dia. contar, Conta. a aula, porque eu não estou conseguindo, a semana toda eu não estou conseguindo acompanhar, porque desde a última atualização, o meu só está em OTC, então eu não estou nem conseguindo acompanhar. Passei a semana toda. Ontem eu consegui acompanhar do Patrick um pouco, que compartilhou a tela. Mas o resto aí, a semana toda eu fiquei no vácuo. E o que tem? É uma pergunta? Eu quero ou saber ela tá se você falando? vai na sua aula de hoje, porque de manhã as suas aulas eu não consegui acompanhar, né? Você vai estar compartilhando a tela, porque em OTC não tem nem Então, como para mim acompanhar a aula. provavelmente você nem acordou na porra das 5h da manhã para estar aqui dentro. Se você tivesse acordado, você teria visto a porra da minha tela. Em todos os momentos que eu falei gráfico. Então, você provavelmente nem acordar, nem levantar às 5h da manhã, você levantou. Se tivesse levantado, você não estaria falando isso aí. Você nem viu a minha aula para você falar se teve compartilhamento de tela ou não. Mas Se você tivesse... entendeu o que eu falei para você? Eu Primeiro, entendi. eu falei para você Sim, que eu não sim. estava assistindo as suas aulas. Eu não sei se você estava compartilhando. Eu estou só perguntando se você vai compartilhar hoje. Então, você teria... Se tiver uma pergunta relacionada à gráfica, eu vou ter que abrir a porra do gráfico, né, irmão? Então, sim, eu vou compartilhar a tela se você fizer uma pergunta. Simples assim, de Jackson Silva. Mas você poderia ter muito bem ter acordado 5h da manhã para vir ver a aula. Não veio porque não quis, arranjou uma desculpa em vez de arranjar o jeito. Aí já começa a mostrar o nível de comprometimento consigo próprio, né, irmãozinho? Jackson Silva. Tá me ouvindo aí, Márcio? Tô ouvindo, diga lá. Ah, beleza. Uma dúvida sobre o Take Profit Stop Loss. Take Profit Stop Loss, pergunta. Ele precisa ou não deixar sombra? Bom, não vou ser injusto, né? Eu falei que não ia ter pergunta idiota, então não vou comentar nada, mas vamos lá. Deixa eu abrir a porta. Pergunta idiota ou não, mas essa é uma pergunta. E a minha dúvida e pronto. Exatamente. Tá achando ruim, eu vou te dar a resposta, irmãozinho. Não sabe levar na Achando brincadeira. ruim, Então tá bom, então você, só ouve a você resposta aí, tá tudo certo. Então, vamos lá, então. Take Profit Stop Loss. Deixa eu achar um exemplo aqui para vocês. Cadê? Deixa eu achar um quindinho de Take Profit Stop Loss, filé do boi aqui. Primeira coisa, você fez a anotação? Sim. Fez? Então leia a sua anotação aí primeiro. Baseado na sua anotação, eu vou te dar uma resposta um pouco mais completa, um pouco mais direcionada. Leia a anotação que você fez no dia de Take Profit Stop Loss. Vou ver se eu acho um deles aqui. Lê aí pra gente. Estou procurando, acho. Calminho. Tô calminho. Cadê um candle? Take Profit Stop Loss. Como eu falei, esse tipo de candle ele tem uma assertividade muito assertiva, não. Ele tem uma assertividade um pouco acima da média dos demais, porque ele tem uma aparição um pouco mais rara. Vamos pegar esse aqui como um exemplo. Aqui, ó, do meu lado aqui. Primeiro eu quero saber da tua anotação, porque se você anotou, talvez eu nem precise te explicar. Na própria anotação vai estar escrito isso aí. Vamos Deve lá. ser maior que os quadros anteriores, mas não muito grande. Não. Deve ser maior que os 4 anteriores e não muito grande. Você não está falando do... Você já está equivocado aí, mano. Isso daí eu não falei no Take Profit Stop Loss. Você não prestou atenção na aula. Acha o Take Profit Stop Loss aí. E quando você achar, você lê ele inteiro. Aí eu vou te deixar ler. Daí eu vou corrigindo os pontos a qual você anotou errado. Porque esse daí já, a primeira linha tua já está errada. Tá, então deve ser maior que as quadros anteriores. Maior que as 4 anteriores. Deve sair de uma zona e para outra. Deve sair de uma zona e para outra. Perfeito. Aí, continua lendo. O que eu anotei foi isso aí. O que você anotou foi só isso. Você anotou metade da parada. Então, vamos lá. Deixa eu... Aqui tem uma zona. Não vou anotar, não vou fazer a marcação detalhada dela, só vou colocar aqui a base. Tá vendo a porra da minha tela aí? Tá vendo a marcação aqui? Sim. Beleza, então aqui tem uma zona, suporte.
Porque ele tem uma segunda zona, uma resistência. Vamos colocar a resistência como sendo nesse fundinho aqui, ó. Nesse ponto de dificuldade aqui. Vamos pôr como sendo aqui, tá perfeito. Então, ele tem um candle, primeiro, sai de uma zona, vai para uma outra zona oposta. Então, ele sai de um suporte, vai para uma resistência. Se tu pegar o tamanho desse candle, o movimento aqui, ó, do fechamento dele até a abertura dele, você coloca uma linha aqui assim, só para você ter uma referência. E no começo vocês vão precisar disso, depois vocês fazem só de olho. Você pega o tamanho desse candle e vem puxando para as laterais. Olha como ele é cabuloso de grande. Com exceção desse daqui, que é um candle isolado, todos os demais são menores do que aquele candle em questão. Então, esse candle aqui é muito maior do que a média anterior. Pegando os últimos 4, então, ele é cabuloso, gigantesco. Perfeito, saiu de uma zona, foi para outra zona. Maior do que a média anterior. Os últimos 4, por exemplo, é uma boa referência, mas ele tem que ser maior do que a média. Ele tenta fazer o rompimento da zona oposta a qual ele foi, e ele nega esse rompimento. Como que você identifica uma negação de movimento, meu filho? Sim? Como que você identifica a negação de um movimento? O movimento ele se negou. Como que você identifica que aquele movimento foi negado? Qual que é o indicativo visual de uma negação de movimento? É quando ele vai para cima e depois ele... Não, pô, quero saber qual que é, fala a palavra, não quero saber o contexto, eu quero saber até uma palavra que fala isso. Qual que é, o que você bate o olho e fala, opa, esse movimento foi negado. Pavio. Então, pronto, aí é a tua resposta. Então, ele sai de uma zona, vai para outra zona, maior do que a média, tenta romper a zona em questão, nega o rompimento, é a porra da sombra. Ele só pode ter sombra na parte que ele foi, não pode ter sombra na parte de abertura, então ele não pode ter uma sombra oposta aqui. Essa sombra pode ser que ele fique externa, ele vai lá fora e retorne para dentro, ele vai lá fora e retorne para o meio da zona, ele vai lá fora e retorne para baixo da zona, ou ele chega à próxima zona e já se queima e volta. E o ideal é que esse pavio não seja muito expressivo. Vamos pôr que esse candle em questão tem esse pavio aqui, ó, do candle de 5-1. Já é um pavio meio desconfortável. Por quê? O conceito por trás do Take Profit Stop Loss é que vai haver um retorno e uma correção daquela agressão. Beleza? Então tem que ter só um princípio desse retorno, só uma sombrinha. Porque se vier uma sombra muito grande assim, meio que já fico meio cabreiro, porque o movimento já teve uma bela de uma retração, uma bela de uma correção. Já meio que talvez não tenha espaço, não tenha necessidade de ele fazer um candle da cor oposta. Então, é sombras pequenas. Então, uma sombra desse tamanho, uma sombra desse, uma sombra desse, uma sombra dessa. Perfeito, gosto. Agora uma sombra muito esticada lá fora da zona e o preço retorna totalmente para dentro da zona, eu já não acho tão interessante, tão seguro. E a entrada tem que ser feita de abertura no candle em questão. Então esse candle acabou, esse candle você pega abertura. Se você tentar pegar a retração, está errado. Take Profit Stop Loss é um candle de execução de abertura, não é um candle de execução em retração. Porque se ele retrai, normalmente ele não vai voltar. Take Profit Stop Loss, a maioria deles vai fazer uma descida direta ou uma subida, se a gente estiver falando do cenário oposto. Conseguiu anotar tudo agora? Sim. Ô, Felipe, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Não, só uma por vez. Próximo, levanta a mão. Entra na fila de novo. Bora, rapaziada, levanta a mão aí. Flame, Sarto, Thomas, pergunta. Bom dia, professor. Eu quero saber se tem uma grande diferença entre limitação 3 para 1 e price auction e 3 para 1 probabilística, se tem uma grande diferença. Você quer saber a diferença entre eles, certo? Sim, sim. Tá. 3 para 1, minha tela não está aparecendo, deixa eu colocar. Porque esse aqui não vai precisar muito de tela. 3 para 1 estatístico ou probabilístico. Ele é só uma contagem de candles independente do tamanho e da agressão imposta por eles. Independente se são candles grandes, candles expressivos, candles pequenos, independente de qualquer coisa. Contou 3, o quarto você acredita que vai inverter. 1, 2, 3, inverteu o quarto. 1, 2, 3, acreditaria que inverteria o quarto. 1, 2, 3, acreditaria que inverteria o quarto. 1, 2, 3, se esse que terminar verde, acredita-se
o próximo vai inverter. Então, probabilística é isso. 1, 2, 3, acredito que vai inverter o quarto. 1, 2, 3, acredito que vai inverter o quarto. 1, 2, 3, vai inverter o quarto. Deixa eu ver onde mais. 1, 2, aqui não tenho 3, então não tenho 3 para 1. 1, 2, 3, inverteu o quarto. 1, 2, 3, inverteu o quarto. Caramba, o 3 para 1 tá cantando lindo aqui, ó. 1, 2, 3, inverteu o quarto. 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 Aqui tá uma sequencinha de Lós. Aqui tá uma sequência de Lós. 1, 2, 3, inverteu o quarto. 1, 2, 3, inverteu o quarto. Então, esse é o 3 para 1 probabilístico. Faz a contagem seca de Candles. Dependente de qual o padrão que está acontecendo, qual se não interessa. Contou 3, acredito que o quarto vai inverter. Essa é a base do probabilístico. Price Action, você já tem que ter qualquer diferença do Price Action. Price Action, ele já tem ele baseia-se na estatística de que a cada 3 vai inverter o quarto, com auxílio de um movimento de vela indicando fraqueza para aquele movimento a qual está vindo 3 candles. E essa fraqueza é identificada como? Os candles criando uma limitação entre eles próprios, né? Os candles criando uma barreira na sombra do primeiro candle agressor, e todos esses 3, limitando-se dentro deles próprios, limitam-se também à máxima da metade do corpo do último candle oposto, né? Então, que é o 1 do 3 para 1, por exemplo. Seria um candle, vamos pegar aqui um exemplo. Esse candle verde, ele é o candle 1. Os outros 3 vermelhos ficariam dentro da sombra do primeiro vermelho e dentro da metade desse corpo. Então, já tem um movimento agressor que vai tá apontando para um lado. Temos 3 agressores que não rompem esse movimento em questão. Então, é 3 candles para bater um, eles não conseguem bater metade, e eles ainda se embolam entre eles próprios, ficando um dentro da sombra do outro. Então, já tem muito mais força. Ó, o 3 para 1 está cantando lindo hoje aqui, ó. 3 para um lado, inverteu o quarto. Seco assim, isolado, sem pensar em mais nada. Só o probabilístico. Eu particularmente, não opero probabilístico. Tem a base dele para poder puxar a base, para poder puxar o 3 para 1 Price Action, mas só o 3 para 1 probabilístico eu não sou muito fã, porque eu vejo muito padrão ali que eu não vou executar, por mais que dê game para caralho, mas nem sempre eu vou entrar ali só secão na probabilística. Já o Price Action, ele tem um que a mais, porque além da probabilidade do movimento ir para lá, só seco na contagem de candles, você tem uma probabilidade também em questão de proporção de contraste de força, que é um candle muito expressivo, outros 3 extremamente fracos, aí você tem o apoio de por que no quarto vai virar? Porque tem a probabilística dando esse embasamento. Então, e o limitação em 3, nem sempre. Qual a diferença do limitação em 3 para o 3 para 1? O 3 para 1 você necessita de um candle agressor anterior para dar a base do quê? Daquele candle da metade do candle aqui. Então, você precisa ter um candle agressor para que você tenha a referência que os outros 3 vão ficar na metade dele. Já a limitação em 3, tipo aqui, ó, limitação em 3, você não necessita de um candle agressor anterior. Você só necessita de 3 candles da mesma cor limitados dentro deles próprios. Pode ser que aconteça uma limitação em 3 com um candle que seja um doji primeiro aqui. Então, você não tem um 3 para 1 Price Action, mas você tem uma limitação em 3. Muito forte, gostoso de operar, é quando você tem esse cenário aqui, ó, um candle expressivo, principalmente se ele for barra de ouro. Olha o cenário perfeito, a assertividade chega a bater uns 75%. Candle barra de ouro, independente da cor, 3 agressores opostos dentro da metade dele, um dentro da sombra do outro. Então, a gente vai ter o 3 para 1 probabilístico, vai ter o 3 para 1 Price Action perfeito, que é quando o primeiro candle do movimento aqui, ele é candle barra de ouro, e temos também a limitação em 3 acontecendo. Esse é o cenário perfeito. Todo o cenário de 3 para 1 possível ele acontece. Probabilístico, Price Action, limitação em 3. Aí é o cenário mais gostoso de se operar. Mas as diferenças são mínimas. É mais tipo um uso progressivo da força. Então, o primeiro ponto ali é o auditivo, tipo, levanta a mão, vagabundo. Então, que é o 3 para 1 probabilístico. Não tem lá aquele poder, mas tem vezes que vai funcionar, né? Mas a hora que você pegar um cara já mais revoltadinho, ele não vai respeitar você só na voz. Aí tem o uso
de uma tonfa, por exemplo, ou de um cacetete, que daí já é o 3-1 para o Ice Action. Já tem já tem uma força, já tem um respeito a mais. E daí tem sacar o 38 e dar na cara do vagabundo, que daí que é o limitação em 3, tá ligado? Não, esse é só o sacar. Você sacou, já apontou, o cara já ficou em choque. Esse é a limitação em 3. E agora tem hora que o cara não respeita mesmo, você saca uma 12, puxa ela para trás e dá um pipocão na cara do cara. Que daí é quando acontece o 3-1 pro Ice Action, com probabilidade, com a probabilística, junto com limitação em 3. Esse cenário é maravilhoso de se operar. Então, a diferença entre eles o nível, a escala de aumento de segurança na hora da execução da ordem. Beleza? Então, é isso. E a margem de porcentagem tem uma diferencinha, mas é mínima. Começa com 70% na base, começa com 69% na base do 3-1 probabilístico, pula 71% no 3-1 price action, pula 72%, 73% mais ou menos no limitação em 3, e quando o cenário acontece todo junto, pula na casa de uns 75% assertividade. E essa ordem pode ser executada na abertura, retração isolada ou retração com pulo de vela. Respondida a tua pergunta? Sim, muito obrigado. Valeu. Jackson Silva. Opa, sobre o take profit loss aí, a movimentação na qual ele fecha... Não interessa, tanto faz a movimentação que ele fizer. Se ele fizer pulo de vela, indica a retração, então já tem um que a mais a seu favor, mas se ele fizer movimento trator, não importa. Então, a movimentação não interessa, anota isso daí que já tinha sido falado pelo menos 3 vezes na aula em questão. Claramente você não prestou atenção na aula, né, irmão? Vai, Chesp, acho que é Chesp, né? Deve ser isso. Jackson, respondi a tua pergunta, mesmo sem você fazer ela, eu já sabia qual que seria? Abre o microfone do Jackson aí. Respondi a pergunta? Valeu. Qual que é a pergunta do outro menino lá? Cadê? Baixou a mão. Então, o Valdir. Bom dia. Até então, sendo sincero, as perguntas do Jackson aí são as mais... Não vou chamar de pergunta idiota, que o menino vai se ofender, claramente é sensível um pouquinho a mais. Mas, claramente, as suas perguntas, Jackson, é de quem não prestou atenção na aula e não anotou. Se tu tivesse anotado, tu não teria feito nenhuma delas. Ambas as perguntas executadas por você foram perguntas de quem não prestou atenção na aula e não estava anotando essa porra. Beleza? Perguntinha que você poderia ter feito a anotação correta no momento e ter feito a pergunta na hora, certo? Mas para isso que já tem essa aula, exatamente para reforçar para aqueles que não estavam atentos no momento. Valdir. Bom dia. Você acabou de explicar para o rapaz aí sobre a probabilística e o price action. Eu queria ver aí, não na teoria, mas na prática para mim. Acabar de tirar todas as minhas dúvidas aí. Tem como mostrar na prática aí para mim? Fazendo um favor. Mostrar o que na prática, mano? O que? O que exatamente? O padrão aí do 3x1 price action aí. Isso não entendi. Vamos ver. A gente acha um padrão aqui. Se alguém achar um 3-1 aí acontecendo, melhor ainda. Se acharem um 3-1 passado, fala qual par, qual horário aí. Deixa eu achar um 3-1 aqui, mano. Eu não estou em frente ao gráfico, estou só pelo celular. Então, tudo bem. Eu tô falando para você esperar eu achar um padrão para você. Você tá vendo a minha tela? Eu tô, sim. Não, você olha a minha tela aí. Deixa eu achar um padrão aqui para você. Caralho. Vamos lá. Peraí. Cadê? Até que apareça um exemplo melhor, eu vou utilizar esse daqui. Não vou utilizar porque tem gente que é tão burra que vai tiltar a cabeça de vocês porque elas querem um doji, que vocês não vão saber hipoteticamente. Tem gente que não sabe o que é hipoteticamente. Eu não vou usar aquele exemplo ali. Calma aí, deixa eu achar um outro.
para poder tirar todas as dúvidas. Tá bom, só deixa eu achar o bagulho aqui, mano. Se que eu achar Vamos junto. se que eu achar um 3-1, eu vou te explicar. Ô, cara, agora não aparece um azarento desse pra poder ajudar. Cadê? Ô, Jesus, aparece um, meu filho. Tem um, né? Cadê? Nada aqui. Nada aqui. Peraí que já vai aparecer um 3-1 em algum momento aqui. Aparecer, eu te explico. Aguardo. Enquanto eles quiserem levantar a mão para ficar na fila das perguntas aí. Cadê? Aí, ó, pai, GBPJPY aí, ó, 4,45. Ah, valeu. Não, mano. Não é um padrão perfeito porque esses dois aqui não estão dentro da sombra desse daqui. Então vamos lá, vou explicar em cima desse daqui. Presta atenção. 3-1. Então tem que ter o candle 1. Qual que é o candle 1 do padrão? É o primeiro candle, que ele é da cor oposta. Ele é o candle agressor. Ele é o candle que indica para qual lado você vai operar. Ele é o candle que indica para qual lado o movimento tende a ir. Esse candle aqui é um candle agressivo, sim ou não? Sim. É um candle agressivo. Beleza, você precisa ter 3 candles opostos. Primeiro candle oposto. Se é oposto, é da cor contrária. Então, se o mercado tem quantas cores? 2. Verde e vermelho. Pronto, verde e vermelho. Então, se a cor em questão aqui é vermelha, a cor oposta é? Verde. Verde. Então, beleza, já entendeu essa parte, é básico. Segundo ponto, você tem que marcar metade do candle de expressão aqui, metade do candle agressivo. Marcou a metade dele, pode ser visual, só na sua mente, ou pode ser uma linha marcada. Quando esse candle acontecer, quando vierem outros 2 candles agressores, você já pode marcar a metade dele. Essa metade não pode ser rompida em momento nenhum. Como você pode ver, o terceiro candle aqui em questão, ele rompe esse candle, ele rompe essa linha. Que seria uma espécie de, nesse caso aqui, uma resistência, porque o preço agressor é verde, então ele está subindo, então ele está vindo de baixo. Então, essa metade desse corpo aqui uma resistência. Não pode haver o rompimento dessa resistência. Já acabou o padrão aqui. Aqui você só tem um padrão 3-1 probabilístico, porque dentro do Price Action não foram respeitadas as regras. Primeira coisa, um candle agressor. Segunda coisa, 3 candles. Terceira coisa, não pode haver o rompimento da metade desse candle agressor. Quarta coisa, todos esses 3 candles devem estar um dentro da sombra do outro. Então, esse primeiro candle verde deveria ter deixado uma sombra. Esse candle verde secundário deveria ter terminado dentro dessa sombra. Esse terceiro candle verde deveria ter terminado dentro da sombra do segundo. O segundo dentro da sombra do primeiro. Os 3 candles sem romper a metade desse candle agressor. Simples assim. Deu para entender? Deu, mas aí eu pego para próximo a entrada? Vamos lá. 3-1. Precisa de quantos candles totais para formar a porra do padrão 3-1? Quantos candles existem dentro do padrão 3-1? 3. Tem Aliás, certeza 4. que são só 3? São 4. Quer pensar na... São quantos candles? Vai, resposta definitiva, meu irmão. Um número. Quantos candles tem dentro do padrão 3-1? Qual que é a somatória total de candles? 4. 4. Se eu preciso de ter 3 candles agressores, a tua entrada vai acontecer em qual candle? Beleza, está respondido. Conseguiu entender? Não, eu preciso saber se você entendeu. A tua ordem vai ser em qual candle? A tua ordem vai ser em qual candle? No quarto. Na abertura? Nesse candle aqui em questão? Sim. Como se essa merda desse candle vai estar trabalhando, ele nem existiu ainda. Você é mãe de Ná para adivinhar que o padrão vai acontecer? Essa porra não tem que estar terminado, os 3 candles, para você ver que o padrão existiu? Como que você vai executar uma ordem nele? No término da quarta vela. Ah, no término da quarta vela, entendi. Quando esse candle acabar, você executa a ordem para esse candle aqui, que seria o quinto no total, né? Porque tem o primeiro, que é o movimento indicativo,
Temos os 3 agressores, total 4. Na finalização do quarto, dentro das todas as regras, nesse quinto candle aqui, você executa a ordem, acreditando que ele vai ir a favor lá do primeiro lá, contra esses 3 agressores opostos. Conseguiu entender? Está respondida a pergunta? Tá entendido. Obrigado Conseguiu aí. entender? Nada. Próxima pergunta. Tem 14 minutos ainda. Próxima pergunta. Lucas, por que o movimento explosivo tende a retornar e o trator a continuar? Qual a lógica por trás das movimentações? São minis, takes, profits e stop loss. Como assim? São movimentos a qual, na grande maioria, não é, qual que é a palavra? Não é robótico. Não foi uma tomada de decisão, não foi uma execução de ordem, de injeção ou de retirada de valores do mercado, feita por pessoas, assim, tipo CPFs, eu e você. Foram tomadas de decisão, execuções de ordens, feitas por algoritmos, robôs ou qualquer sistema automatizado. Então, há uma grande retirada ou há uma grande ingestão de dinheiro de uma única vez, naquele breve segundinho ali, que faz o movimento ter uma puta de uma explosão. Então, você está vindo lá, por exemplo, correndinho, né? Passa, correndinho de a pé lá, fazendo a sua corridinha a 12 km por hora na média. 12 km. Daqui a pouco você dá um sprint lá, né? Que é aquele esticadão. Você pega lá um minuto da sua corrida e você pula a 16 km por hora. Você vai conseguir manter essa velocidade? O mercado ele tem um ritmo, o mercado ele tem uma constância, ele tem um movimento padronizado, onde tem uma determinada velocidade. A partir do momento que o mercado ele rompe essa base, essa média, e ele começa a esticar muito, ele tende a descansar, porque não haveria liquidez de mercado. O mercado não pode simplesmente subir, ninguém mais compra. Se uma garrafa vale R$2, você compra ela, uma garrafa d'água. Se ela passar 5, você compra ela. Se ela passar 20, que é a garrafa da Voz, você até compra ela. Agora, se uma simples garrafa de água vale R$500, você já não compra mais ela. Então, tem que ter essa liquidez de mercado. Para isso, quando acontece um movimento extraordinário, então o pulo de vela é um movimento extraordinário, é um movimento fora do padrão. O mercado tende a fazer correção. Por exemplo, se você pegar um candle um puta candão lá, vou pegar um candle de take profit stop loss no gráfico de 1 minuto, lá no gráfico de 1 hora ele foi um pulo de vela. Então a gente está tendo acesso visual no gráfico de 1 minuto, acesso visual ao que é um movimento num gráfico muito maior. Então, o movimento ele é muito exagerado. Por que candles grandes tendem a ser corrigidos? Porque naquele cenário que a gente está olhando ali, naquele gráfico que a gente está olhando, ele é um candle. Só que num gráfico muito maior, ele foi um pulo de vela. E você pega-se uma retração ali. Então, movimentos muito esticados, sem liquidez de mercado, o mercado tende a fazer uma correção. Fica muito caro para comprar, e a galera começa a vender. Parte de quem está vendendo está vendo seus lucros voltarem, parte é a galera que está acreditando contra o movimento e parte é a galera que está estopada, começou a estopar e o mercado começa a pegar esse dinheiro e trazer de volta. Então, começa a ter uma correção. Se o preço está muito longo na descida, está ficando muito barato. Não pode deixar a parada falir. Não pode deixar chegar no zero absoluto. Então, começa-se um retorno. Galera que estava vendida fica tirando os lucros. Galera que estava estopada, o dinheiro vem para o mercado. E a galera que acha que vai reverter começa a comprar. Então, tem que ter essa liquidez de mercado. Isso é um cenário de macro mercado que ele acontece nos micros mercados. Então, o exaustão que a gente vê no 1 minuto, por exemplo, ou take profit stop loss, no gráfico de 1 minuto, lá no gráfico de 1 hora foi um pulo de vela. Já o que acontece aqui no 1 minuto, os pulos de vela, se você for lá para o gráfico de 5 segundos, gráfico de 1 segundo, você vai ver que provavelmente esse pulo de vela foi um candle muito grande, um candle exagerado. Por quê? Porque teve um movimento fora da curva lá, que não pode deixar que esse movimento se perdure, porque senão não vai ter liquidez de mercado, o ativo falha ou dá um... Qual que é aquele... quando estopa a bolsa de valores, normalmente quando está em crise, não é o break stop, não. Esqueci o nome dessa porra aí. Quando para lá a compra e venda de ações, porque o mercado despencou demais,
e tem que esperar haver uma correção, que seria uma parada muito óbvia. O preço está caindo, vamos por lá. Ibovespa chegou, sei lá, circuit break, valeu. Aí o preço chegou lá, sei lá, 30 mil pontos. Aí, pum, tem o circuit break, né? Que eles param o sistema e ele não abre, tipo, ali no ponto. Ele espera ver uma correção natural desse preço, porque saberia que teria uma liquidez, não teria liquidez para sustentar todo mundo. Porque se caiu bruscamente a 5 mil pontos, é claro que daqui uns 2 dias, daqui uma semana, vai subir esses 5 mil pontos de novo. Não pode deixar que um cara entre com 10 milhões ali, porque ele, é uma subida óbvia que vai acontecer, porque tem que se manter, não pode quebrar a bolsa. Quebrando a bolsa, quebra o país, quebra a nação. Então tem que ter esse. Então, é mais ou menos assim, beleza? A parte teórica por trás, a parte técnica por trás dos movimentos é essa. Vai, mais uma perguntinha. Vocês têm 8 minutos do meu tempo. Eu tenho que entregar esses 8 minutos para vocês. Não vou ficar devendo esses 8 minutos, que a gente só trocando uma ideia aqui. Diego dos Anjos, pergunta. Vai, libera o microfone do guri aí. Já liberei já. Só clicar no microfone aí, Diego. Aí, dá pra ouvir? Dá para ouvir, diga lá. Bom dia. Ô Filipão, acompanhando o que o amigo pediu lá, é que na aula de gráfico ontem, junto com o Francis, eu tinha pedido para ele se não dava para espelhar o gráfico, ele falou que não dava, e aí fica difícil para quando a gente vai acompanhar depois, quando não dá para acompanhar ao vivo, que não tem imagem do que está sendo falado, aí fica um pouco difícil a compreensão. É por isso que tem a porra do YouTube com 600 horas, e por isso vocês pagaram uma mentoria ao vivo, e quem grava a aula são os alunos, não somos nós. Aí vocês têm que falar com os alunos, então, não com a gente. A gente não vendeu um produto gravado. Como vocês vão assistir gravado, a questão é com vocês, não com a gente. A mentoria já foi explícita e batendo na tecla forte que era ao vivo. Quem perdeu a aula, perdeu a aula. Se os alunos gravarem, vocês têm que dar. É o que vocês têm na mão ali, mano. A nossa mentoria é ao vivo, então, questão de aula gravada, a gente não tem nada a ver com isso, e se tá bom ou não tá para vocês, a questão é com vocês, por isso que tem que anotar isso aqui, são mais de 120 horas de conteúdo, aula todo dia, 3 horas de aula por dia na base, e é isso, o nosso produto é ao vivo, como vocês estão assistindo ele gravado, a questão não é com a gente, reclama com quem gravou. Não, tranquilo, valeu então. Beleza? Valeu. Senão poderia ajudar mais, mas tá bom, beleza. Poderia, mas a gente tá aqui para ensinar profissional, não para carregar vocês. Tem que acordar às 5 horas da manhã. Ah, não pode? Então vem às 11. Não pode? Então vem às 18. Não pode? Putz, aquele dia realmente foi tenso para vocês. No próximo dia tem mais. É simples assim, a gente já ajuda vocês entregando 3 aulas por dia em horários diferentes, com 3 profissionais diferentes, mais uma equipe de suporte, mais toda a ferramenta de apoio, mais o PDF, mais as 600 horas de conteúdo no YouTube, a caralhada 4, mais ajuda que isso, só se eu colocar você no meu colinho e operar para vocês. Então, toda a nossa ajuda está disposta aí. Pedro Bispo, pergunta. Você tem 5 minutos, irmão. Gabriel Santana, você quer fazer pergunta, faz aqui. No Telegram eu quase não entro naquela porra lá, só entro no Telegram para colocar o link para vocês. Não me adaptei ao Telegram até agora. Quer fazer a pergunta, faz aqui, que senão você vai acabar ficando no vácuo. Pedro Bispo. Então, Felipe, sobre o fluxo de continuidade, na segunda-feira você citou o negação, vírgula força em fluxo de continuidade. Mas sobre o fluxo de continuidade só tem com o negação, vírgula força, que é um indicativo que o fluxo vai continuar. Não é qualquer que. Por exemplo, candle de força não tem fluxo de continuidade, porque se ele acontecer no candle, ele já não é mais força, ele é exaustão por causa da posição que ele está. O único candle que pode estar na 20ª posição e ainda indicar que vale uma ordem para aquele mesmo lado é o negação, vírgula força, se enquadrando em todas as regras do fluxo. Ah, beleza, então tá massa, valeu. Beleza? Show. 4 minutos. Cadê o Gabriel Santana? Ele quer fazer a pergunta, mas faz, filho, faz a pergunta aí, senão tu vai ficar no vácuo, não vou estar lá no Telegram, não. É muita gente naquele Telegram lá. Tawane Odilha, em uma região do gráfico onde está consolidada, bate na zona, respeita várias vezes, aquela região pode ficar fraca depois de respeitar umas 5 vezes? Você pode respeitar 1 milhão de vezes, na hora que você entrar, vai ter que observar como que não chegou lá.
Pode respeitar 20 mil vezes, pode respeitar uma vez, pode nem respeitar nunca. Você vai ter que ver como que o Keno está chegando. Está chegando com um movimento lento, está precedendo que vai romper. Está pulando toda vez na porra da taxa e voltando, aproveita que a próxima vez que ele pular, ele tem uma chance de segurar. Está pulando 50 mil vezes, aí nas 50 mil vezes, ele foi com movimento lento, já não é uma boa, não é um bom precedente que vai respeitar. Então, a quantia de vezes não interessa, e sim o movimento a qual ele chega. Ele pode ter tocado uma vez só. Próxima vez que ele tocar com pulo de vela vindo de longe, eu vou acreditar que ele vai segurar. Ele pode ter respeitado 50 mil vezes, chegou do nada com movimento lento, estando perto do preço, eu já não executo ordem, porque está com cara de rompimento. Então, a quantia não importa, e sim o movimento do Keno atual. Hernandes, mostra um exemplo de pullback. Não dá tempo, 3 minutos de aula. Você teve a aula inteira e agora que você foi pedir isso. Mais alguma pergunta que encaixe dentro de 3 minutos a resposta? Alô, alô, alô. 3 minutos, hein? 2 minutos e 40 segundos, para ser mais exato. Alô? Nenhuma pergunta. Uma semana inteira de aula e vocês não tiveram uma pergunta? Pedro Bispo, fiz uma pergunta no Telegram, mas não tem a ver com a sua aula. Então, lá no Telegram, se eu tentar te achar lá, filho, eu te respondo. Se não tem nada a ver com a aula, cadê? Nem sei. Cara, é muita gente lá no Telegram, filho. Qual que é o nome? É Pedro o quê que tá lá? Como que tá o teu nome lá no... Pedro Motoc... Não, não é esse aqui, não. Cadê? Qual que é o teu nome lá, meu filho? Pedro Bispo. Não tem nenhum Pedro Bispo aqui no meu Telegram, não, hein? Deve ter falado pro cara errado. Cadê? Não tem nenhum Pedro Bispo aqui, não. Acho que você mandou a mensagem para a pessoa errada. No grupo, Felipe. No grupo? Olha lá, mandei aqui. Mas ele tem que marcar. Eu acho que ele não o cara não me marca, se não deixar. marcar, eu não olho, filho. Vai passar no vácuo. Não, você quer saber de matemática. De matemática já passou a semana, irmão. Semana de matemática foi na terceira, se não me engano, na segunda. Manda no grupo lá essa pergunta aí, que algum dos ADM vai responder você. Não posso fugir do protocolo, né? Protocolo, o cronograma tem que ser entregue certinho. 1 minuto e 20 segundos. Mais alguma pergunta? Eu vou dar aula extra para aqui, ó. Aula extra para implicar. Você quer aula extra para ter sala de sinal comigo ou você quer ter aula extra para fazer pergunta? Eu estou aqui para entregar conteúdo para vocês se aprimorarem. Se vocês já entenderam a semana inteira, minha missão foi cumprida. Consegui, dentro de 40 minutos, fazer com que nenhuma dúvida ficasse restante durante uma semana inteira. Eu vou entregar aula extra para quê? Para perder o tempo de vocês e o meu? Não tem lógica. Se fosse para entregar aula extra, se eu visse que vocês têm dificuldade. Já que vocês não querem mais de 7, vocês não curtem essa porra, não vou perder meu tempo entregando aquilo que vocês não querem. Então, não. Se vocês querem só gráfico, eu não vou entregar uma aula extra de gráfico, porque vocês não têm dúvida quanto ao gráfico. Vocês vão querer sinal. Vocês querem sinal, estão no lugar errado. Beleza? Então é isso. 30 segundos, eu acho que esses 30 segundos aí eu posso... Não, eu vou ficar esperando aqui até dar o tempinho certinho ali, ó. Assim que falta 20 segundos. Obrigado pela companhia, tamo junto. Segunda-feira é nós naquele pique brabo, beleza? Mais 15 segundos, eu vou esperar dar os 40 certinho. Estão dispensados, quem quiser retirar-se, pode se retirar. Quem esperar os 10 segundos, espera os 10 segundos. Beleza? Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, meus queridos. Bom final de semana a vocês. Até segunda-feira. Fui.